Graça e paz uma vez mais os que estão na transmissão do que para nós aqui, que já desde as 19 horas, no início do nosso culto, com o grupo de louvor, ou os cânticos de louvores, cânticos a respeito do nascimento de Jesus, são os cânticos de Natal, que nós entoamos. Nós celebramos o nascimento de Jesus, não que seja exata essa data apresentada no calendário que nós temos. A Bíblia não registra a data, mas dá a entender a época, a ocasião. Tudo bem. Se você não celebrar em dezembro, escolha um outro mês do ano e faça a sua celebração. Nós fazemos agora, para que na celebração feita pelo mundo, em que Jesus é colocado de escanteio ou ficando fora, a nossa celebração seja tal qual a primeira, no momento do nascimento, da vinda do Salvador, quando este ocorrido teve a sua importância no registro da palavra de Deus, envolvendo o anjo Gabriel, que quebrando o silêncio de Deus de um período de 400 anos, se apresentando para Maria, a escolhida, para ser a mãe do Salvador, e em meio às circunstâncias que fugiam totalmente à compreensão e o bom senso para Maria, para todos, até mesmo para José. Como é que é? A minha noiva Maria, com quem eu vou me casar, está grávida? Como é que é isso? Vou deixá-la secretamente. Deus interveio num sonho para que ele não fizesse não tivesse tal atitude, não fizesse o que pretendia fazer. Pelo contrário, ele recebeu Maria, ele entendia que era algo de Deus, numa maneira que Deus tinha o controle. Era uma gravidez, ela estava aguardando ali a chegada, a forma da encarnação daquele que sempre existiu, existe e existirá. Amém? O Deus Filho, o Salvador, o nome Jesus, o nome significa Salvador, Messias, ungido. Ele aguardou, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou. Se alguém é enviado, porque já existe e está em algum lugar, e parte deste lugar para o lugar que está sendo enviado, e era então a vinda, a intromissão, a chegada, a encarnação do Salvador, o Senhor Jesus. Muito bem, nós já oramos aqui durante o início do culto pela família enlutada da irmã Vera Martins. A mãe dela, hospitalizada num leito de UTI, já faz alguns dias, veio a óbito nesta tarde. Eu estava em casa e a Estela estava viajando, me ligou, que ela já tinha informação. Depois o presbítero Iter, que pregou aqui, me informou, porque a irmã Vera, da igreja presbiteriana do bairro Cristiano de Carvalho, a irmã Vera, eu nunca me esqueço, no grupo de jovens, quando eu tinha lá pelas alturas de 21 anos de idade, a gente estava na praça, encontramos um grupo de jovens da presbiteriana, e entre estes jovens estava uma jovem que era a irmã Vera, bem jovem também, e fizemos amizade. Os anos passaram e ela atende toda a minha família no seu salão, a minha família e também os familiares, né? As irmãs também vão lá, então tem muitos conhecidos, tá? Ok? Aquele rapazinho que veio ainda há pouco aqui, que vocês ficaram me aguardando retornar lá da frente aqui, é um venezuelano, viu? Christopher.
Vamos talvez ter um contato depois com ele. Ele veio pegar algumas folhas de bananeira. Deve ser alguma coisa parecida com aquele bolo que eles enrolam na folha de bananeira. Ele levou algumas, sotaque bem característico de alguém da Venezuela. Vocês já abriram a Bíblia já? Já estão com a Bíblia aberta? Onde vocês estão com a Bíblia aberta? Não, é Lucas. Eu não falei nada ainda, né? Vou falar agora. Mas eu coloquei na transmissão o nosso texto, o endereço bíblico para a mensagem nessa noite. Lucas, Evangelho de Lucas, Lucas o evangelista, que escreveu o Evangelho e também o livro de Atos. Você sabia que Lucas, dentre os escritores da Bíblia, é o único que não era judeu? Interessante, não é? O único que não era judeu. Lucas, ou Lucano, se eu não me engano, grego, se eu não esteja enganado. Vamos lá então. Quantos ainda conseguem, devido à idade que têm, de se sentirem como jovens? É um exercício, fica em pé. Oh, quantos jovens eu estou vendo que ainda se sentem jovens. Eu vi uma senhora bem idosa num vídeo ontem, como que aquela mulher mexia o corpo, pulava para lá e para cá, parecendo uma garota de 15 anos. Fiquei preocupado com o coração dela, né? Será que pode tal arte assim, né? Tal ousadia? Lucas capítulo 2, eu vou até o versículo 7, eu vou até o momento que não tem lugar, tá? Onde não há mais lugar. E aconteceu naqueles dias do decreto de César Augusto, os dias de José ir com Maria para Belém. Aconteceu naqueles dias, é um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito, sendo Cirene o presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, para alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E olha que uma gravidez já em estágio, em fase final. Se fosse ouvir os médicos da época, não leva Maria não. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Até aí, até o versículo 7. E o título da mensagem é: há lugar para Jesus? Há lugar para Jesus? Vamos orar. Deus bendito e Deus que tem nos abençoado, que tem derramado sobre nós a graça e a misericórdia do Senhor. Em mais um momento, Senhor Deus, abrindo a Tua palavra, lendo este texto registrado pelo evangelista Lucas, ele registrou detalhes importantes a respeito do nascimento de Jesus. Veio para ele essa compreensão, esse entendimento, e na palavra do Senhor hoje à noite, não havia lugar para que José e Maria ficassem e fossem instalados, lugar que humanamente seria um lugar oferecendo as condições que eles acreditavam ser necessárias,
para o nascimento de Jesus. E o texto diz que não havia lugar para eles na estalagem. Mas o Senhor tinha, no propósito e intento do Senhor, uma maneira, registrou onde ele foi colocado. Cumpria-se assim o propósito do Senhor. Mas quando nós voltamos para hoje à noite, para o título da nossa mensagem, há lugar para Jesus? Fale conosco, ó Deus, nos ensine, que possamos apresentar e ter sensibilidade que este lugar, que precisamos abrir a porta para Jesus, é um lugar do mais profundo do nosso ser, um lugar chamado coração. Nosso coração, vindo a habitar pela fé, como nosso único e todo suficiente Salvador, aquele que se entregou para realizar a obra redentora e a consumou, e mesmo depois de morto, não foi vencido pela morte, ele ressurgiu dentre os mortos, para a justificação de todo aquele que nele crê. E nós nos entregamos nesse momento à obra do Senhor, tanto de salvação quanto de edificação daqueles que já, tendo experimentado a obra salvadora, agora então sejamos todos nós, com a exortação da palavra, vivermos uma vida que honra e glorifica o Senhor, que agrada a Ti, ó Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Quando eu penso nessa expressão, não havia lugar para eles na estalagem, como é difícil para cada um de nós aqui, quando de algo nós necessitamos e as portas absolutamente se fecham. Aquilo que nós mais carecemos, necessitamos, deparamos com a realidade de que não existe condição alguma para aquilo que nós desesperadamente necessitamos. Não há recursos, não há condição alguma, nenhuma porta de ajuda, de auxílio se abre para corresponder ao seu mais profundo anseio. No primeiro Natal, no dia em que Jesus nasceu, a frase que muito nos chama a atenção, principalmente lendo o início do capítulo 2, chegando no versículo 7, quando José, Maria e o menino que estava para nascer, eu estou colocando o menino que estava para nascer, porque ele já no ventre da mãe, um ser vivo, com existência, só uma questão de tempo real, para então ele do ventre, do lado interno, vir para o lado externo. Então, quando José, Maria e o menino que estava para nascer chegaram em Belém, a frase que muito nos chama a atenção: não havia lugar para eles na estalagem ou na hospedaria.
Voltemos para o ano de 2023. Estamos vivendo dias onde nossas preferências, nossas escolhas, nossas predileções estão se tornando cada vez mais repletas de critérios que destacam diante de nós aquilo que é elegante, aquilo que é fino, aquilo que é sofisticado. Estamos procurando o melhor em tudo, melhor aprimoramento pela qualidade das nossas aquisições. Não é assim? Nos entregamos por todo o tempo no decorrer de nossas vidas, investindo todo o esforço possível, toda a dedicação naquilo que certamente diz respeito ao nosso conforto. Tem indivíduo que passa a vida inteira num processo de reforma de casa para chegar então no ápice, no término, na conclusão, já com seus cabelos grisalhos, buscando conforto, e somos consumidores exigentes. Queremos e lutamos para ter sempre o melhor em tudo. Já parou para refletir sobre isso? Assim somos nós, seres do século 21. E olha, deixe-me mostrar para você que além do ambiente ter o melhor de tudo, o mais elevado requinte de conforto, ainda assim tem aquela questão de você sentir-se bem. O ambiente é deslumbrante, mas eu não me senti bem, não quero esse lugar. Então tem essa questão de sentir-se bem no lugar, ainda que tenha todo o conforto, todo o recurso possível daquilo que descreveria o melhor, mas tem a questão do sentimento. Tem até uma palavra para isso que me foge da memória agora, mas tem até uma palavra para traduzir essa questão do sentimento, do sentir-se bem. Tem uma pergunta para nós: será que em meio a tantas festas e interesses, ainda há, ou em algum tempo houve lugar para Jesus? Será que em meio a toda a esse desejo, a essas preferências, escolhas, há lugar para Jesus? De fato, no primeiro Natal não havia lugar para o aniversariante, não havia lugar para Jesus. E hoje, mais de 2000 anos depois, continua não havendo lugar para Jesus. Não há lugar para Jesus no Natal. Já parou para refletir sobre isso? Festas, presentes, comidas, bebidas, Papai Noel, árvores, luzes, compras, tantas e tantas coisas, mas pouco ou nada do aniversariante. Exceto em poucas citações,
chamadas citações religiosas, ou por um presépio escondido em algum cantinho. O mesmo que aconteceu no primeiro Natal continua acontecendo hoje. Não há lugar para Jesus. E a pergunta é: por que não há lugar para Jesus? Por que não há lugar para Jesus? Por que não há lugar para Jesus? Em primeiro lugar, ou a primeira consideração, por que não há lugar para Jesus, é porque a sua identidade não se conforma com os padrões humanos. Você vai entender sobre isso, porque a identidade de Jesus, ela não se conforma com os padrões humanos. Quando nós atentamos para a pessoa do Salvador, diante da promessa da vinda dele, ele vem da descendência, de uma descendência importante, não é? Você já parou para imaginar, para pensar a linhagem que alguém vem já estabelece a importância desse indivíduo? Qual é a linhagem que Jesus veio? Qual é a linhagem dele? Na Inglaterra, por exemplo, nós temos a realeza. Rei, rainha. Já imaginou no palácio do rei, da rainha, aguardando a chegada de um herdeiro ou de um descendente dessa linhagem? Quando alguém entre os seres humanos é considerado uma pessoa importante, nós dizemos assim: ó, tal pessoa é ilustre, ela é importante, fina, elegante, sofisticada. Você já percebeu que entrou, não sei se é um ou dois ou três, ou um grupo, é mais de um, mais de dois, talvez mais de três. Esses magos que vieram do Oriente a Jerusalém, eles tinham uma pergunta, e essa pergunta desses magos, chamou a atenção da opinião pública na época, e envolveu todo momento, até mesmo o rei Herodes. Olha a pergunta que os magos, vindo a Jerusalém, do Oriente, eles vêm a Jerusalém, e eles chegam com uma pergunta: onde está aquele que é nascido o quê? Rei dos judeus. E com a comprovação de fato, vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Onde está aquele que é rei dos judeus? Quando eu falo que não há lugar para Jesus porque a sua identidade não se conforma com os padrões humanos, é que Jesus não nasceu numa família tradicional de sua época, não era uma família abastada. Para ser rei, no mínimo, ele tinha que ter nascido de uma maneira como nascem os reis, o berço de um rei. Ou deveria ter nascido numa família nobre, ilustre. E chegam os magos perguntando: onde está aquele que é nascido o quê? Rei dos judeus. E com a comprovação de fato, vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Onde está aquele que é rei dos judeus? E chegam os magos perguntando:
Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Jesus nasceu de uma virgem com um carpinteiro, com uma história de nascimento que para os homens era algo questionável. Não é de admirar que não houvesse lugar para ele em Belém, somente o estrebaria. Assim tem acontecido até hoje. Estão buscando uma visão de Jesus ou pregando um Jesus aristocrata, sabe, aquela pessoa ilustre e importante, um Jesus rico financeiramente e que promete riquezas para ver se Jesus se torna um produto mais atrativo no mercado. Porque na verdade é isso que os homens desejam, mas não é isso que eles precisam em toda a sua essência. Olha a visão que estão buscando. Não é o Jesus da Bíblia, é um outro Jesus, rico financeiramente. Ele não vai consolidar, firmar os desejos dessa geração. O propósito de Jesus sempre foi e será chamar a geração ao arrependimento, a uma mudança radical de vida e de propósitos. O plano dele é plantar nessa geração valores celestiais e não as ervas daninhas do status, do glamour, da fama. E tantos andam à procura disso. Alguns estão buscando a fama, vindo a Jesus como alguém de uma repercussão para a sua vida. Tanto é que você lendo os evangelhos, você vai perceber a atitude de Jesus para com as pessoas. Ele muito bem sabia quem ele era, e dentro do propósito de Deus, a missão da sua vida: Salvador. Não veio para ser apresentado como rei, para reinar. Ele ainda virá, amém? Ele vai reinar. A sua identidade não se conforma com os padrões humanos. Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos com a sua graça. Amém? Não há lugar para Jesus. O Jesus que eles querem, ilustre, famoso, não é esse Jesus. Não se conforma. A realidade da pessoa dele nunca foi agradar, vir de encontro ao bom gosto, desejo, algo elegante, de preferência, de escolha, fino, sofisticado. Em segundo lugar, o mesmo que aconteceu na época do seu nascimento continua acontecendo hoje. Não há lugar para Jesus. Segunda razão por que não há lugar para Jesus. A primeira, a identidade dele não se conforma com os padrões humanos. Eles esperavam que ele viesse como o rei,
Todo-Poderoso. Ele é todo-poderoso, mas ele se humilhou a si mesmo, ele foi obediente. Em segundo lugar, o caráter de Jesus estabelece a realidade dos fatos e não uma camuflagem ou aquilo que os homens gostam de acreditar. Vou repetir para você. A segunda razão por que não há lugar para Jesus é porque o caráter de Jesus estabelece a realidade dos fatos e não uma camuflagem ou aquilo que os homens gostam de acreditar. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer que a alma, cabeça do ser humano está enferma. A alma do homem, da mulher sem Cristo, ela está enferma. E por estar enferma, essa alma busca camuflagem para se esconder daquilo que tanto a alma tem medo de encarar, que é a verdade. Então o que acontece com o ser humano? Ele começa a criar mitos. O que é mitos? Crença sem fundamento, para tentar acreditar que o homem é capaz, ou que tem poder de realização, e ele pode ter poder de equilibrar, conduzir as coisas. E aí o que acontece? Em cada geração estão exaltando ícones ou heróis. O ser humano busca por heróis. E agora, interessante, o maior ato de heroísmo foi revelado. Você quer ver? Deixa eu colocar dois textos bíblicos para você. O primeiro é que Jesus é taxativo com a verdade, não tem camuflagem, ele é direto no assunto. Vamos lá então, João capítulo 6, versículo 26. João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 26. Se houve um momento no ministério de Cristo em que ele ficou interessante para muita gente, esse momento parece que teve um destaque tremendo depois que ele multiplicou os pães e peixes. Perceberam? Este homem tem tudo para lidar com a questão social do ser humano. Este homem tem tudo para eliminar a desigualdade social, eliminar 100% da pobreza. Este homem é fantástico, este homem é impressionante. Com 2 peixes e 5 pães, ele alimenta uma multidão, matematicamente falando, de mais de 5.000 pessoas, só contando os homens, sem as crianças e as mulheres. É muita gente. Quero ver você no meio de 5.000 pessoas, ou 10.000 contando as crianças e mulheres. Estão buscando alguém assim, que elimine, acabe com a pobreza. Bom, tem uma notícia real de Jesus: os pobres sempre os tendes convosco. Vai ter sempre os pobres. Jesus, é palavra de Jesus, está na palavra de Deus. Mas em João 6,26, a multidão, no dia seguinte, todo mundo quer Jesus. Onde é que está Jesus? Precisamos encontrar Jesus. E aí eles encontram Jesus. Jesus vem falar com a multidão. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, a multidão, e alguém da multidão fala: Rabi, já estão chamando ele assim, mestre, pessoa importante, não é qualquer um não, este aqui
Este é o homem. Tem uma outra palavra que eles falam aí também, não é? Esse é o homem. Rabi, quando chegaste aqui, estão até interessados em saber como é que chama? Do cronograma de Jesus. Quando é que o senhor chegou aqui? Jesus respondeu-lhes e disse: veja bem, o caráter de Jesus estabelece a realidade dos fatos e não a camuflagem, não tem camuflagem com ele, e nem aquilo que os homens gostam de acreditar. Ele é direto: na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Ele coloca a verdade para eles, como diria alguém, direto. A razão por que vocês estão me buscando não é sofisticado no padrão deles, não é elegante, ele é direto. E ele não fala aquilo que os homens gostam de ouvir ou gostam de acreditar, mas aquilo que eles precisam ouvir e compreender. E no maior ato de heroísmo revelado, está buscando herói? Estão buscando heróis, ícones. João capítulo 8, versículo 28. João 8, 28. Olha a identidade de Jesus em João 8, 28. Ele está falando do Pai, eles não entendem, mas no versículo 28 ele diz: disse-lhes, pois Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como meu Pai me ensinou. Ele estava falando aqui do que? Quando ele fosse à cruz. O que para muitos, observando, seria a derrota, não foi a derrota, foi a vitória. Amém? A vitória, o maior ato de heroísmo foi revelado na cruz do Calvário, onde aquele que ninguém faz caso dele se entregou por cada um de nós, simplesmente por amor. Não havia mérito algum em nós para que tal ato de heroísmo fosse por ele praticado, a não ser provando o amor de Deus que foi demonstrado em que ele nos deu Jesus Cristo para Senhor e Salvador. O cristianismo é uma pessoa, é Cristo. O cristianismo, como uma religião, se assim você quer designar, indicar, é a única religião que tem uma cruz, um crucificado, alguém que morreu, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, amém? Ressurgiu dentre os mortos, está à destra do trono de Deus, porque ele subiu às alturas, com a promessa de que, da mesma maneira como ele foi visto por muitos subindo, da mesma maneira ele virá. A segunda razão porque não há lugar para Jesus é porque o caráter de Jesus estabelece a realidade dos fatos e não uma camuflagem ou aquilo que os homens gostam de acreditar. Já viu aquela situação em que nós dizemos assim, é mais fácil? Já fez observações do é mais fácil? Você quer ver uma coisa aqui?
preferimos crer que alguém que se apresente como um filântropo, ligado à filantropia, que é fazer atos de auxílio, de ajuda, de ação, de beneficência, nós muitas vezes preferimos acreditar que alguém, olha, o ser humano, que pessoa generosa, participou e fez tal doação, do que... E aí nós nos esquecemos que os homens são capazes de coisas inimagináveis para fugir do imposto de renda. Colocamos imagens dos homens na mídia e queremos acreditar nas mentiras, porque é muito ácido aceitar que não há um justo, nenhum sequer, conforme nos ensina a palavra de Deus. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 10. Muitas vezes nós começamos a pensar que nós somos alguma coisa, porque afinal de contas, se alguma coisa é importante, é sofisticado, é fino, é elegante, está na predileção, está na preferência, está na escolha, os predicados. Quando chamam alguém para se apresentar em alguma coisa, então nós estamos aqui com fulano de tal, que é isso, que é aquilo outro, que é mais isso, que tem este curso, aquele curso, para mostrar que aquela pessoa é importante, aquela pessoa é ilustre. E o mesmo não acontece. Não é assim com Jesus. Basta você observar os seus discípulos, aqueles que foram escolhidos para serem os apóstolos, de onde eles vieram, de onde eles surgiram. E a palavra de Deus mostra que não são os intelectuais, os nobres. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as vis desprezíveis, para confundir as fortes, as ilustres. É mais fácil crer no bom velhinho do que crer em um Deus que é bom. É mais fácil nutrir no coração das crianças a figura, a imagem de Papai Noel, como eles falam, de Noel. E com isso toda a sutileza consumista. Lá nos Estados Unidos, nessa semana, eu estava vendo um vídeo de uma conhecida nossa que mora lá. E a escola disse assim para... O recado que essa senhora recebeu: mande seu filho para a escola com chapéu de festividade. Lá foi o garotinho com um chapéu de festividade. O que você entende por chapéu de festividade? Chapéuzinho que você vai numa festa. E o garotinho, o Heitor, quando chegou na escola, percebeu que era o único que tinha um chapéu diferente dos demais. E sabe que a diretora nem queria deixar ele entrar na aula, porque o chapéu dele não era o chapéuzinho, aquele chapéu de Noel, não era o chapéu de Noel. Aí você imagina uma brasileira morando nos Estados Unidos, e ela contando, e aí eu tinha que conversar com a diretora, quer dizer, até difícil interpretar o que eles querem, por causa da língua também tem esse problema. E ela comentando isso no vídeo, e aliás, ela está muito triste esse ano, porque já é o segundo ano, ou terceiro que ela está nos Estados Unidos, e na época do Natal ela está muito triste, gravou vídeos assim, porque está longe do seu país, dos seus familiares, e você sabe que não é fácil algo assim. O que Noel tem a ver com Natal? Natal é nascimento, é a vida do Salvador. Na minha época, como eu era criança, se você me perguntasse o chamado Papai Noel existia, eu falava não. Não era como hoje, que você encontra em todo lugar, aquela pessoa vestida, barba branca e tal. É mais fácil passar para a criança a questão do Noel
com toda a sutileza consumista, do que dizermos que o nosso maior presente foi dado por Deus há mais de 2000 anos atrás. Maior presente, você sabia disso? Quando se fala em dádivas de Deus, a dádiva suprema, é uma mensagem que eu preguei há 20 anos, 30 anos atrás. Há uns 20 anos atrás eu preguei essa mensagem na época do Natal. A dádiva suprema. O ano que vem eu vou pregar uma mensagem com o título o maior milagre. Acho que é o maior milagre. O ano que vem. Fugiu agora, estava em casa meditando, milagre do amor divino. Milagre do amor divino, eu vou pregar o ano que vem, Deus abençoando, me dando condição e vida. Milagre do amor divino, o ano que vem. Vou pregar milagre do amor divino. Mas a dádiva suprema, das dádivas, o que é dádiva? Presente. A dádiva suprema, presente de Deus, maior presente, a maior dádiva, o seu Filho, o Senhor Jesus. Se eu estabeleci para você que o caráter de Jesus estabelece a realidade dos fatos, não a camuflagem, não aquilo que as pessoas gostam de acreditar, tá? Tem gente que coloca na cabeça, acredita, ele gosta de acreditar numa mentira. O inferno não existe. Já percebeu isso? Ela não procura certificar com fundamentos sobre isso, mas acreditar nisso dá um certo alívio. Ela acredita, o inferno não existe. Isso é da cabeça desse povo chamado crente. O inferno não existe. Se o inferno não existe, o inferno é um lugar de chama, tribulação, pranto, ranger de dentes. Você fica preocupado com essas ondas de calor, porque você não conhece as ondas de calor do inferno. Você já imaginou? Onde o seu fogo não se apaga e o bicho não morre. Bicho é uma expressão do Oriente que significa consciência. A consciência. Lembra da consciência daquele personagemzinho, Pinóquio? Como é que chamava a consciência de Pinóquio? Quem falou? O que você falou? O grilo. Isso aí, o grilo. Era a consciência de Pinóquio. Vinha ali diz que o momento em que os ateus mais vão odiar Deus, diz que agora é ensaio, né? Vai ser semelhante ao rico e Lázaro. O rico viu onde Lázaro estava. Você já imaginou? Verem os que estarão na eternidade. É uma separação. Houve um momento na minha vida que eu também me preocupava com essa questão do inferno, mas deixa para lá. Isso atormenta nosso ser. Pensar, falar sobre isso incomoda. Não incomoda? Você começa a conversar com a pessoa sobre a eternidade no inferno. Vamos mudar de assunto? Vamos para outro assunto? Se você estiver falando com ela sobre o céu, não, isso é melhor. Mas entenda, se Jesus falou sobre o céu, ele falou 13 vezes mais sobre o inferno. É real, ou ele é verdade. Jesus não gosta de mentiras, não nos faria crer em mentiras, porque ele é a verdade, e a verdade se contrapõe à mentira. Tanto é que ele usava
inaugurou isso, inédito. Na verdade vos digo. E quando você estabelece Jesus, ele é o caminho, ele personifica a verdade, ele é a verdade em pessoa. Mentira não tem lugar com ele. Ele fala a verdade. É verdade quando ele diz na palavra dele o que diz. Por que não há lugar para Jesus? O mesmo que aconteceu no primeiro Natal continua acontecendo hoje. Primeira questão de identificação, não se conformando com os padrões. As pessoas querem um Jesus que as agrade, que seja do gosto delas, do formato delas. Em segundo lugar, o caráter de Jesus estabelece a realidade dos fatos, no qual ele não tem camuflagem. Não é aquilo que os homens gostam de acreditar, é aquilo que é a verdade. E a verdade, muitas vezes, ela incomoda, ela perturba, ela cria um momento, às vezes até de desespero, mas ele é a verdade, e a verdade se contrapõe à mentira. Em terceiro e último lugar, por que não há lugar para Jesus? Mesmo acontecendo desde o primeiro Natal até hoje. Em terceiro lugar, porque o seu viver é contrário ao modo de vida dos homens. O viver de Cristo é contrário ao modo de vida dos homens. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo 8. Comecinho do capítulo 8. O modo de viver de Jesus é contrário dos homens. João capítulo 8, nós temos Jesus no Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo, depois de estar no Monte das Oliveiras, pela manhã cedo, ele torna para o templo. Ele está no ministério dele em amplo desenvolvimento, mas já está sendo questionado pelas autoridades, pelas pessoas ilustres da época, porque não havia harmonia dele com estes. E a Bíblia diz que todo o povo vinha ter com ele. Então, assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Trouxeram só a mulher. Trouxeram o princípio da lei, tá? Trouxeram o princípio da lei, colocaram lá o princípio da lei, colocaram a mulher diante de Jesus, o princípio da lei, e agora eles querem um veredito de Jesus, um parecer dele. Mas, na verdade, era algo de uma sutileza, de uma estratégia, de um engodo, de uma armadilha, de algo perverso, maligno, diabólico. Isto diziam eles, ao versículo 6, tentando-o. A Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Versículo 7. E como perseverassem, perguntando-lhe. Está parecendo criança que quando está insistindo numa coisa, e insiste, até que faz com que você dê a atenção que necessita e a resposta que ela quer. A criança, né? Eles e como perseverassem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Olha aí o viver dele.
é contrário ao modo de vida dos homens. Colocaram Jesus, poderíamos dizer, num beco sem saída. Naquela situação que você não tem como desvencilhar-se na cabeça deles. E Jesus dá para eles uma resposta, uma única resposta, e nada mais. E com a única resposta, com o único parecer, ele dá é o checkmate, não é? Ele dá a resposta que elimina o problema e ele sobressai sobre eles. Emudece-os. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E ele voltou a escrever. Foi direto, taxativo. Ele tinha um modo de viver. O seu viver era contrário. Ele sabia o que estava por detrás daquela situação, daquela mulher. Era apenas um instrumento da atitude maligna, perversa, terrível deles, para achar um motivo para escarnecerem do Senhor Jesus. Mas eles não perceberam que ele conhecia o mais profundo do íntimo deles. Jesus conhecia o profundo ser daquela mulher também. As coisas não estavam sendo feitas da maneira correta, procedente, mas ele deu uma resposta. Eles não queriam uma resposta? Ele deu uma resposta. Ele não foi nem a favor e nem contra. Ele falou: vocês vão resolver essa questão. Vocês estão pedindo um parecer para mim? Eu quero que vocês resolvam essa questão dentro do meu parecer. Agora eu tenho um parecer para vocês. Vocês vão julgar essa questão não com o parecer de vocês. Qual era o parecer deles? Na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Ele dá o parecer dele: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra. Pode apedrejar, mas desde que vocês não tenham pecado. Veja bem, não é que tivessem cometido pecado, é a natureza pecaminosa. E a Bíblia diz que eles, porém, ouviram eles isto e acusados pela consciência. Versículo 9: saíram a um, começando pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Eu pergunto para você: partiu de Jesus a intenção de apedrejar aquela mulher? Não partiu de Jesus. A questão foi levantada. De Jesus para aquela mulher agora já havia um encontro, que Jesus queria cumprir o propósito dele, que é salvador, é salvar. E ele ganhou aquela mulher a compreensão da salvação que estava nele. Ele era o Salvador. E segundo aquela mulher, Maria Madalena, ela foi liberta, e é a primeira pessoa a dizer em alto e bom som a mensagem da ressurreição de Cristo, o anúncio da ressurreição do Senhor Jesus. Jesus, ele, no seu viver, ele se interessou pela família, relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas. Os menos favorecidos da época ganharam a sua atenção, pessoas ridicularizadas, rejeitadas. O viver dele envolveu essas pessoas, o que era contrário às pessoas ilustres, nobres, consideradas as pessoas importantes, ilustres da época. Ele era o contrário disso. E por isso até hoje não há lugar para Jesus. Não há lugar para Jesus, que envolve a identidade dele,
que envolve o caráter dele e que envolve o seu modo de viver. Por isso, qualquer pessoa que se identifica com o Senhor Jesus e o recebe como Senhor e Salvador, traz essa identificação sobre si. Vai ser ridicularizado, rejeitado, menosprezado. Mas eu quero um pensamento com você na minha conclusão aqui. Não é só o mundo que não está tendo lugar para Jesus. Entre o povo de Deus também. Tem igreja por aí que Jesus é apenas uma logomarca. Tem igreja por aí que Jesus é uma logomarca. Nascimento dele tem 12 meses no ano. Vai lá perguntar quando é que eles comemoram. Não tem, é uma logomarca. Que absurdo, não é, irmãos? É uma logomarca. Está batendo na porta do coração. Tem mais importância outras pessoas do que a pessoa do Senhor Jesus. Não posso, tenho compromisso. Tem os meus familiares, tem não sei o quê. Não, eu não posso estar na igreja hoje, eu não posso celebrar Jesus. E acreditam nisso, irmãos. Mas eu perguntei o que Jesus acredita que é o certo para você? Nem certificou. Nem comprovou. Não há lugar. Eu vou finalizar com Apocalipse 3:20. Apocalipse 3:20. Isso aqui não é para perdido, não é para crente. É texto da igreja que representa o momento da agora. A igreja que não é nem quente nem fria. Apocalipse capítulo 3, a igreja que não é nem quente nem fria, a igreja de Laodiceia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Já imaginou? Portas fechadas para Jesus. Quantas igrejas agora estão com as portas fechadas? Não é em vão que eu fui ganho para Cristo com 12 para 13 anos. É para ter um tipo de vivência e chegar na geração de agora, qual eu estou vivendo, e dizer o seguinte, com 12, com 13, aliás, eu fui ganho para Cristo no comecinho do ano de 81, mas de 1980 foi a época que eu comecei a participar com a igreja. E vou falar para você, eu vivenciei situações das mais impressionantes com datas. Como é que você acha que a minha irmã Tiana, depois de uma pregação minha de manhã, no dia 1º de janeiro, houve oportunidade para receber Jesus como Salvador? Porque nós, um grupo de irmãos na igreja, havíamos não apenas celebrado o início de um novo ano à meia-noite, mas atravessamos e fomos para o tempo de dormir na igreja e pela manhã encerrar as atividades depois de um culto. 1º de janeiro, eu só conheço 2 pessoas que aceitaram Jesus no dia 1º de janeiro. Um é o pastor da igreja da irmã Inês e a outra pessoa é a Tiana. No ano de 1992, a chegada do ano de 92. Dia 1º de janeiro. E quantas vezes eu me lembro, em 1989, 95, eu estava noivo, a minha noiva veio de Araçatuba para cá no dia 23 de dezembro, 24, domingo à noite, estávamos na igreja, peça de teatro, era véspera para o 25, e agora uma geração está mudando, não, vamos fechar, vai atrapalhar as pessoas, gente, nosso compromisso é com o Senhor, faz a coisa certa e você vai ter a bênção dele. Vamos colocar em pé.
Dona Célia levantou ali, a gente já está dizendo assim, olha, vamos para o piano, que deu tempo. Graças a Deus por vocês que estão aqui. Quer compromisso com Jesus. Algo acontecendo nas suas vidas que não vai acontecer na vida de quem não está aqui. Que só será entendido, compreendido e percebido naquele dia do Senhor. Muito bem, servo bom sobre o pouco foste fiel. Por mais que eu e você façamos, ele vai chamar de pouco. Mas que importantemente, ser fiel no pouco. Sobre o muito te colocarei. Entra no gozo, na satisfação do teu Senhor. Vale a pena investirmos o nosso melhor. Não é em vão. Não é em vão. A nossa vida servindo o Senhor não é em vão. Deus abençoe a porção da sua palavra, seu coração. Nós vamos orar agora. Vamos dar lugar para Jesus. Você está longe de você? Que ele chegue mais perto dele. Fique mais perto quer estar, mais perto de Jesus. Acredite na verdade. Repudie, rejeite a mentira, aquilo que é mito, aquilo que não corresponde à realidade. Busque a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Vamos orar nesse momento. Pai Celestial, agradecemos ao Senhor que sempre deste púlpito temos comunicado, pregado, ensinado a palavra do Senhor. Cremos na eficácia da palavra do Senhor para com aqueles que não a rejeitam, mas a recebem. Que ela tenha vindo de encontro ao mais profundo do nosso ser e que na obra de convicção do Espírito Santo, amados, estejam tomando decisões perante o Senhor. Ó Deus, que haja um investimento, que não apenas tenhamos ouvido, mas ouvidos para a palavra do Senhor, ouvidos para a verdade dessa palavra em nossas vidas. Eu oro agradecido ao Senhor por mais uma celebração do nascimento do Senhor Jesus, da vinda do Salvador. No nome de Jesus, eu oro nesse momento. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações e a comunhão do Santo Espírito seja com todos vós. Amém. Amém. Tenham todos uma ótima semana. O Natal de Jesus. Queremos que vocês, todos nós, tenhamos um bom Natal. Amém.